Vamos dar início ao nosso estudo de Romanos essa noite. Vamos começar imediatamente, porque hoje temos várias coisas para ver aqui de um texto que deve ficar muito bem explicado. Tá bem? Então, estamos em Romanos 8. Nós já chegamos até o versículo 27, que foi o versículo que vimos da última vez. E agora entramos no trecho que vai do verso 28 ao verso 30, com uma série de expressões aqui que a gente precisa conhecer bem e entender bem, mas, de alguma forma, o apóstolo Paulo agora está encerrando as considerações que ele fez sobre toda a obra de Deus, justificação, reconciliação, adoção, o Espírito Santo habitando na gente, o processo de santificação e a glorificação final que está prometida. Ele agora diz o seguinte, tudo isso só está acontecendo por causa do amor de Deus. E ele vai falar agora sobre esse amor de Deus. Então nós temos aqui, nesse trecho final, até o final do capítulo, talvez um dos trechos mais bonitos para descrever o amor de Deus. Para vocês terem uma ideia da importância desse texto, é aqui nesse trecho que você encontra esse versículo que é sempre citado, logo 28. Sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É nesse texto que você tem, no verso 31, aquele outro texto conhecido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É aqui nesse trecho que você tem um pouco mais adiante, no verso 37, outro versículo também muito citado sempre. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores que aquele que nos amou. Então é um trecho que, vocês veem, é um espaço pequeno, mas só desse espaço pequeno você já tem 3 versículos que são sempre citados, né? O dia que a gente conseguir escrever um texto que seja citado por todo mundo, pelo menos 3 frases, a gente escreveu um grande texto, não tenho dúvida disso. Paulo escreveu um grande texto, porque é um texto curto aqui, um trecho que dele já está sendo citado uma série de coisas, tá bem? Bom, eu quero ler com vocês a partir do verso 28, e nós vamos aqui com muita tranquilidade, muita calma, porque o Brasil é nosso, ou era, né? Até a Lava Jato era, agora não sei de quem é, mas muito bem, nós vamos com calma, tá? Para entendermos bem o que é que Paulo está dizendo aqui, até porque ele nesse trecho já faz um pequeno resumo do que ele vai falar sobre predestinação. Aí, Jorge, você que é especialista em predestinação, já vai falar em predestinação a partir do capítulo 9 até o verso 11. Esse trecho todo é doutrina da predestinação, da eleição de Israel e da igreja. Então ele já faz aqui um pequeno resumo do que é a predestinação e também já fazendo as considerações sobre essas considerações iniciais sobre o amor de Deus. Mas aí vejam então, depois de ele dizer que o Espírito Santo está em nós para nos ajudar inclusive a orar, como nós vimos, né? O Espírito Santo está em nós para nos ajudar na batalha contra a carne. O Espírito Santo está em nós para confirmar que nós somos filhos de Deus. Tudo isso ele diz. O Espírito Santo está em nós para nos conduzir até a glorificação final. O Espírito Santo está em nós para produzir em nós frutos, os primeiros frutos. Antes do fruto eterno, aqui ele já produz os primeiros frutos, que depois em Gálatas ele vai chamar de fruto do Espírito. O Espírito Santo está em nós para conduzir o processo de santificação, que é quando nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Então o Espírito Santo veio porque Cristo prometeu que ele viria, mas mandaria o Paráclitos, que é aquele que se coloca ao nosso lado, para nos acompanhar. Então, ele diz que tudo isso que está acontecendo é a obra do Espírito Santo em nós, inclusive o que ele vai começar a descrever agora no verso 28, quando ele diz assim, então, vejam, do verso 28 ao 30, esse trecho já é suficiente para hoje. Sabemos
que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Muito bem, vamos encarar as prováveis dificuldades aqui desse texto e vamos tentar compreender o que é que Paulo está dizendo aqui. Qual é a primeira palavra que Paulo usa aí para começar esse texto? Sabemos. Todo mundo tem... Vocês estão com versões diferentes? Eu vou pedir a ajuda de vocês quando houver alguma variação na versão, para a gente fazer aqui umas comparações. Mas todos os versículos começam aí com a palavra sabemos, que é essa palavra no grego, para expressar, é uma expressão para expressar assim, uma convicção muito, muito firme, que nada pode abalar. Sabe? Sabemos. Quando no grego você usa esse tipo de expressão, que aqui é traduzida por sabemos, é porque o autor quer mostrar que tem certeza do que está falando, que não há sombra de dúvida. O que é que ele sabe? Ele sabe que Deus age em todas as coisas para o bem. Então, deixe-me começar dizendo o seguinte. A grande tentação que nós passamos é quando o tentador faz com que nós duvidemos da bondade de Deus para conosco. Do amor de Deus. Porque ele sabe que se lançar uma semente de dúvida com referência a isso, ele pode nos derrubar. Vocês vejam que é a primeira coisa que uma pessoa se pergunta, tá? Vamos dizer lá, a pessoa sofreu um acidente de automóvel, ficou muito machucada, coisa do tipo. A primeira coisa que ela vai perguntar, inevitavelmente, pode ser até que ela não dê muita atenção a essa pergunta, mas o que ela vai perguntar inevitavelmente é isto: por que é que Deus deixou acontecer isso comigo? Foi a pergunta que o povo de Israel fez durante toda a travessia no deserto. De vez em quando era só acontecer alguma coisa fora do controle, ou que os contrariasse, que eles viam. Por que é que Deus nos trouxe para morrermos de fome e de sede nesse deserto? Bom, essa foi a primeira tentação no jardim. Quando a serpente lançou dúvidas no coração do primeiro casal sobre a bondade de Deus. Quando a serpente diz, olha, quando Deus disse para você não provar do fruto, não é porque Ele está preocupado com você, não é porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Porque Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Ele. E Deus não quer que ninguém seja igual a Ele. Por isso que Ele proibiu vocês de comerem esse fruto. Estava aí lançada a dúvida. Não é para o bem de vocês, é para o bem dele. Para o bem narcisista dele. Ele não quer ninguém concorrendo com ele. Olha só que estupidez, né? A tentação, como se alguém pudesse se tornar igual a Deus. Mas foi isso aí que... Mas o que é que estava no cerne disso aí? Estava tentando lançar uma dúvida sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus. Chega no Salmo 73, quando o salmista vai contar a crise dele. Qual era a crise de Asaf no Salmo 73? Por que é que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Essa era a grande dúvida. E ele diz logo no início, olha, eu pensando nessas coisas, quase que eu tropecei, quase que eu caí. Agora, vocês já perceberam como ele começa o Salmo 73? Já viram como ele começa o Salmo 73? Dá uma olhadinha lá. Como é que ele começa o Salmo 73? Qual é a primeira expressão que ele usa no Salmo 73? Vejam aí. Oi? Sim. Com efeito o quê? Deus é bom. Olha como ele começa.
Com efeito, na verdade, realmente Deus é bom. Mas isso depois que ele passou o que ele vai contar depois. Quer dizer, ele já começa com a conclusão a que ele chegou e depois ele vai contar como é que ele chegou a essa conclusão. Mas aí ele conta a grande tentação que foi essa. Quando ele começou a pensar nesse negócio de por que os corruptos enriquecem, por que os maus se dão bem, por que essa turma que vive promiscuamente são famosos, são admirados, são aplaudidos, são ouvidos, e eu que procuro andar certinho, sendo honesto, íntegro e tal, tenho que passar esses problemas que eu passo. Essa pergunta, em outras palavras, quer dizer o quê? Que Deus está sendo injusto. Então vejam que, quando Paulo começa falando, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, esse sabemos, isto é, estamos plenamente convictos, tem a ver com isso. Nós estamos convictos que todas as coisas que acontecem, elas não acontecem porque elas se ajustam, elas acontecem porque Deus as conduz e faz com que elas concorram para o nosso bem, que a gente vai ver o que ele quer dizer com isso mais tarde, mas aqui especialmente ele começa com esse pensamento. A confiança no amor de Deus e na bondade de Deus são fundamentais para manter alguém equilibrado na comunhão com Deus. E Jesus Cristo passou por isso, quando o diabo levou Jesus lá para o monte, lá para o templo, e disse, salta daqui que Deus vai... Ele estava botando dúvida, vamos provar se Deus vai segurar você mesmo? Vamos ver se Deus vai segurar você mesmo? Quando ele estava na cruz, de novo, as pessoas que falavam era uma tentação, você não é o filho de Deus, por que é que Deus está deixando acontecer isso com você? Se você é filho de Deus, desce agora. Chama os anjos que eles virão te livrar. Tudo para tentar abalar a confiança na bondade de Deus. Jesus Cristo tinha o seu lado humano, porque ele era homem também, e podia ser tentado nesse aspecto. Bem, então Paulo já começa dizendo, uma das coisas que nós devemos começar confiando é no amor de Deus. Ele vai falar do amor de Deus agora. Ele diz, comecemos partindo do pressuposto de que Deus nos ama. E de que Deus é bom para nós. Que se nós duvidarmos disso, todo o edifício cai. Se a gente começar a duvidar do amor e da bondade de Deus, tudo que está estruturado em cima disso vai cair. E é esse o grande interesse do tentador, quando ele quer nos convencer de que devemos duvidar da bondade de Deus. Agora, porque Deus nos ama, porque Ele nos ama, Ele age em todas as coisas para o bem de quem, que ele diz aí? Para o bem daqueles que o amam, porque é óbvio que nós amamos a Deus, como diz João na primeira epístola, o que ele diz lá? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É o amor de Deus que leva o amor a Deus, entendem? O amor de Deus é que leva ao amor a Deus. É o fato de Deus nos amar que faz com que nós o amemos. Isso é um reflexo. Se Deus não tivesse demonstrado seu amor e nos amado, nós sozinhos não poderíamos fazer isso. Agora, o amor de Deus, ele existe, é o amor de Deus por nós, ele é verdadeiro, não podemos duvidar disso, e é esse amor que faz com que nós o amemos. Agora, amar a Deus é a única resposta exigida por Deus com referência ao amor dispensado a nós. O primeiro mandamento começa dizendo o quê? Jesus Cristo disse que tinham 2 mandamentos mais importantes. O primeiro diz o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Então é uma requisição essa questão do amor. Quando Jesus, quando no Apocalipse a gente vê a carta escrita ao pastor, ao anjo da igreja de Éfeso, faz uma série de elogios à igreja de Éfeso, mas faz uma crítica à igreja de Éfeso lá em Apocalipse. Qual é essa crítica? Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo uma série de coisas certas, mas não estão fazendo por amor. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor a Ele.
Então Deus nos ama, produz em nós, a única coisa que Ele aceita como motivação para nosso convívio com Ele é o amor a Ele. Amor a Ele. O maior presente que Deus nos deu não foi uma coisa, foi Ele mesmo, Ele se deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele se deu. Ele se deu. Então, o que Ele quer é que nós o amemos, porque Ele se dá a nós. A grande dádiva de Deus não é uma bênção, é Ele mesmo. Ele é a maior bênção que Ele dá. Ele mesmo é a maior bênção que Ele dá a gente. Que é a sua presença conosco, é a sua vida para nos salvar, é a sua encarnação, é a sua ressurreição, é a sua glória. Não é? É a sua presença conosco através do Espírito Santo. Ele se dá. Então é o amor de Deus que provoca o amor a Deus. E a grande coisa que Deus exige dos seus seguidores é que nós o sigamos amando. Agora, uma das maiores demonstrações, das mais concretas demonstrações do amor de Deus, esse amor que nos leva a amá-lo, é o fato de que aí sim, Ele age. Eu quero ver com vocês aí quais são as versões que vocês têm. Na nova versão internacional, que é a que eu mais uso, ele diz simplesmente assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nas versões mais antigas, todas as coisas cooperam ou todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, seja uma ênfase ou outra, o que o texto está querendo dizer é que essa expressão que foi traduzida aqui, todas as coisas, né? Todas as coisas, é uma expressão em grego que vai lembrar uma palavra que você conhece em português. A palavra em grego é sunergem. E a palavra em português que a gente tem, que vem disso, é a palavra sinergia. Já ouviram a palavra sinergia? Sinergia é uma palavra que quer dizer que você reúne forças. Reúne forças. Então, quando no grego diz em todas as coisas, o sinergem, quer dizer que a coisa é harmônica, a coisa é sincronizada. Sabe? Sabe quando você fala nos semáforos sincronizados? Que nunca funciona direito isso, mas a ideia é que os semáforos sejam sincronizados. Os semáforos sincronizados, teoricamente, serviriam para quê? Para que o trânsito fluísse com mais coisa. Então, abre o sinal verde aqui na Avenida das Américas, você está no início da Avenida das Américas, abre o sinal verde aqui. Então, a questão é que abrem os outros, e aí você segue pela Avenida das Américas, não a mais de 80, senão você é multado, mas você segue ali, pegando todos os sinais abertos. Então essa é a sincronia. O texto está dizendo que Deus usa as coisas em sincronia. Ele faz com que as coisas se encaixem para o nosso bem. Essa é a ideia. Deus conduz as coisas de maneira que um evento aqui na nossa vida, outro aqui, outro aqui, outro aqui. A gente não percebe isso. Isso aí é mais ou menos igual aquela brincadeira de criança, que é para você ligar os pontos. E à medida que você vai ligando os pontos, o que é que vai saindo ali? Uma figura que só dá para ver depois que os pontos estão ligados. Na nossa vida, os episódios da nossa vida, os eventos da nossa vida, são certos pontos que nós mesmos, às vezes, não conseguimos ligar. Às vezes conseguimos. Há certas coisas que dá para a gente ver, puxa, isso aqui realmente tinha que acontecer e tal. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos fazer isso. E o que Paulo está dizendo é que Deus está fazendo isso. Ele está sincronizando as coisas. Ele está conduzindo as coisas para que esse evento aqui, de certa forma, ajude a uma outra coisa que ia me fazer bem, embora eu às vezes não perceba isso. É a matemática de Eclesiastes, é o raciocínio de Eclesiastes, quando lá no capítulo 11 Eclesiastes diz o quê?
lança o teu pão sobre as águas e lá na frente, num determinado momento, você vai reencontrá-lo. Basicamente, Eclesiastes quer dizer o seguinte: você pode fazer o bem para uma pessoa aqui sem nem imaginar que essa pessoa aqui lá na frente depois vai, por gratidão, acabar fazendo alguma coisa boa para você também, quando você estiver lá numa situação que talvez precise de ajuda. O que Eclesiastes diz é que faça sempre o bem, vá fazendo o bem, porque você não sabe lá na frente o que é que isso vai dar, o resultado que isso vai dar e que de alguma forma vai acabar repercutindo para você mesmo. Um tipo de um efeito bumerangue aí. Então, Paulo está dizendo isso, que Deus vai sincronizando essas coisas, essa sinergia da ação de Deus, essa harmonização do amor de Deus, essa sincronia harmonizada do amor de Deus. É isso que ele quer dizer. Então não são as coisas que vão se encaixando. Deus é que vai promovendo isso. Deus é que vai conduzindo esse processo de que mesmo as adversidades, mesmo os momentos difíceis, mesmo aquelas coisas que a gente não entende, de alguma forma está sendo trabalhado. Eu já falei para vocês que eu, de uns tempos para cá, tenho tido cuidado de não ficar reclamando muitas vezes quando você tem uma situação inesperada, quando uma coisa não dá certo, porque a gente não sabe, nós não sabemos o que é que isso pode, de que maneira isso pode influenciar, não é, a gente. Agora veja, eu vou contar um exemplo para vocês. A Laura, minha filha, quando ela estava começando a dirigir, é aquela fissura de querer. A pessoa, quando está começando a dirigir, quer dirigir toda hora. E a gente vai passando aquele nervoso todo. E aí, ela naquela fissura de dirigir, queria vir dirigindo aqui para a igreja, vinha comigo. Aí procurou e não achou a carteira de habilitação dela. Aí reclamou, mas eu guardei nessa gaveta aqui, fuçava e virava a gaveta e nada. Aí eu falei, então você não vai dirigir. Por dentro até gostei. Então você não vai dirigir. Eu que vou dirigir. Vamos embora que eu já estou atrasado. Aí vim dirigindo. E, obviamente, voltei dirigindo. Depois do culto à noite aqui, acho que a Jussara estava viajando. Luísa tinha ido com ela. Eu sei que estávamos só eu e Laura. Quando saímos do culto aqui à noite, fomos voltando. Então, aí passamos ali. Eu corto o caminho ali para ir para minha casa. Em vez de seguir para Jeremário, eu entro. Eu esqueço o nome daquela rua ali onde o Valdir Guimarães morava. Eu corto ali por dentro. Oi? É isso aí mesmo. O Fabiano é vizinho ali. Aí sigo por ali. Lá quando nós estamos chegando, mais no final dela, quase chegando para pegar pau-ferro, de uma rua sai um carro e esse carro fechando uma moto, tentando derrubar a moto. Estava claramente para ver que ele estava tentando derrubar a moto. A moto para, vem para cá, o carro termina de entrar na nossa frente, fica na nossa frente, a moto vem e vai para o lado contrário, o cara simplesmente sai de dentro do carro com uma arma e começa, aponta para a gente primeiro, né? Aí ela se destemperou. Ai, meu Deus. E ele começa a atirar no cara da moto. Aí ela fica totalmente destemperada ali. Aí terminou aquele negócio, eu falei para ela, ainda bem que você não estava no volante, hein? Se você fica nervosa assim no volante, depois para sair dirigindo sozinha, ia ser um problema, hein? Ainda bem que vocês não estão dirigindo. Quando nós chegamos em casa, a garota abriu a gaveta, a primeira coisa que ela viu foi a carteira de motorista. Estava logo ali em cima, ali. Foi a primeira coisa que ela viu. Ela falou, pai, olha a carteira aqui. Eu falei, então agradece a Deus. Porque ainda bem que essa carteira não estava com você, porque senão você ia querer voltar dirigindo, e olha aí o problema que podia ter causado. É uma série de experiências que a gente vai juntando, mas eu acho o seguinte, a gente nunca sabe do que a graça de Deus está livrando a gente. Pode parecer alguma coisa imprevista e desagradável, e às vezes a gente fica até irritado com alguma coisa, mas uma coisa que a gente deve pensar é o seguinte, não fui eu que provoquei isso, né? Não fiz porque isso aconteceu. Vamos
silenciosamente ser reverentes para com o mistério. Sabe-se lá porque é que isto está acontecendo. E ter essa contemplação reverente do que é que Deus pode estar querendo fazer ali e deixar simplesmente Deus fazer. Talvez lá na frente a gente vá compreender por quê. Mas é nesse aspecto que Paulo está dizendo que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Muito bem, aí ele vai dizer o seguinte, que então, ele já nós somos justificados, somos reconciliados, somos adotados, o Espírito Santo habita em nós. Então ele diz, esses que o amam, esses que já foram justificados, reconciliados, adotados, são filhos de Deus, tudo que ele falou antes, que o amam, são os que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí, o apóstolo Paulo está se referindo ao fato de que o propósito de Deus, Deus tem seus propósitos, e quando nós somos salvos, somos salvos resgatados para cumprir os propósitos de Deus. Há pelo menos 2 grandes propósitos de Deus que o Evangelho diz claramente. O primeiro propósito de Deus, a gente sabe bem aquele texto de 1 Timóteo. É da vontade de Deus que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o texto muito claro lá. Deus quer isso. Deus quer que os homens conheçam a verdade. Esse é um propósito dele. Foi o propósito dele em enviar Jesus, é um propósito dele quando ele justifica, regenera, reconcilia, para que as pessoas conheçam a verdade e sejam salvas por ela. O segundo propósito de Deus é que nós tenhamos uma conduta santa. E o próprio apóstolo Paulo, quando começa, vejam, lembram-se lá do início da carta, olha só o que Paulo fala. Paulo diz no verso 1, que ele foi chamado para ser apóstolo. Aí um pouco mais adiante, ele diz no verso 6, vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. E no verso 7 ele diz, vocês foram chamados para serem santos. Então Paulo é chamado, vocês são chamados, nós somos chamados, todo mundo tem essa vocação para cumprir esse propósito de Deus, de ter uma vida reta, uma conduta digna, uma vida transformada. Então é disso que Paulo está dizendo. Para nos ajudar a que nós caminhemos no cumprimento desses propósitos para a nossa vida, Deus vai mexendo nas coisas, fazendo com que elas tenham uma sincronia para o nosso bem, para que nós, que somos os chamados, possamos cumprir o seu propósito. É para nos ajudar, é para facilitar a coisa, que Deus vai mexendo no tabuleiro e vai abrindo caminhos e vai fazendo com que cresçamos com as experiências da vida e vai fazendo com que nós amadureçamos com as experiências da vida, para que mais facilmente a gente cumpra o propósito de Deus. E aí, chegamos no verso 29. E no verso 29, Paulo vai dizer, então Paulo vai fazer no verso 29 um esboço do que ele vai falar sobre predestinação lá na frente, entre os capítulos 9 e 11. Mas nesse resuminho que ele faz aqui, nesse lampejo que ele dá sobre predestinação, ele diz o seguinte, percebam, primeiro, predestinação significa conhecimento prévio de Deus, quer dizer, Deus sabe de antemão. O que é que ele diz? Pois aqueles que de antemão conheceu. Lembre-se que esse verbo, conhecer, quando ele é usado no hebraico no Antigo Testamento, ele está se referindo a algo que você conhece intimamente. Tão intimamente que o verbo conhecer no Antigo Testamento também quer dizer ter relações sexuais. Não é? Lembram disso? Que no Antigo Testamento aparece muitas vezes, e fulano conheceu sua esposa e ela gerou tal. E fulano conheceu fulana e ela gerou fulano. Então,
essa experiência de relacionamento sexual, assim como ela é a experiência de conhecimento mais abrangente, mais completo que uma pessoa pode ter da outra, é a expressão que se usa quando diz que Deus conheceu. Isto é, no sentido de que Deus nos viu, nos quis, quer se relacionar conosco, quer ter relacionamento íntimo conosco, e tudo isso antes de existirmos. E tudo isso antes de existirmos. Então, de antemão, diz Paulo. Então, predestinação em primeiro lugar quer dizer que Deus conheceu antes. Pela sua onisciência, ele sabia antes. Por isso que Paulo diz que Cristo já havia sido crucificado antes da fundação do mundo, no sentido de que na cabeça de Deus, no plano de Deus eterno, por saber que o homem ia pecar e por saber que o homem ia precisar de salvação, Deus já sabia de antemão essas coisas, né? Essa é a primeira expressão. Então Deus, e aí está dentro daquilo que a gente já falou. Deus, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a iniciativa é dele, né? Por saber de antemão das coisas. Segundo, a predestinação, ela não é uma imposição divina que desconsidere a responsabilidade humana, como o calvinismo quer muitas vezes, quando diz que Deus elege alguns para a salvação e elege outros para a perdição, e não tem jeito. Se você foi eleito por Deus para ser salvo, ainda que você não queira crer, você vai crer de qualquer jeito, porque Deus elegeu você. E se Deus elegeu você para ser um perdido, ainda que você queira crer, não adianta, que você não vai conseguir crer, porque Deus já escolheu você para a perdição. O que nós fazemos quando evangelizamos é só avisar as pessoas que elas já estão eleitas. É isso que o calvinismo diz. O evangelismo, a pessoa lá na praça, ela não sabe que ela já está eleita. Você vai lá avisar. Quando você evangeliza e ela aceita Cristo, ela só aceitou Cristo porque ela estava escolhida por Deus. E o outro só não aceitou porque Deus não escolheu. Essa é a visão do calvinismo. A corrente reformada do protestantismo, que hoje em dia é bem representada pelos presbiterianos, por exemplo, que tem essa ênfase na soberania de Deus para escolher e para predestinar. Mas o texto, vejam bem o que é que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus conheceu de antemão e que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isto é, para que a pessoa se aproprie dessa predestinação, Paulo diz, ele tem que se conformar à imagem do Filho, eles têm que estar no Filho. Então, é o seguinte, na verdade, todos, o mundo inteiro, em todos os tempos, foi predestinado para a salvação, porque Deus amou o mundo inteiro. Só que, como a predestinação não é uma imposição à vontade do ser humano, essa predestinação só se realiza quando a pessoa voluntariamente tem essa experiência com Cristo e em Cristo está agora à sombra da sua imagem, para ser conforme à imagem de Cristo. Vejam, o que a gente tem que lembrar é que Cristo é o eleito, Ele é o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido. O rei, quando era ungido, é porque ele foi escolhido para ser rei. Davi foi escolhido entre os irmãos para ser rei. Então ele era ungido. Quando ungia, dizia, está eleito para ser rei. O Messias é o que foi eleito por Deus. Ele foi eleito por Deus. Ele é o eleito. Quem está em Cristo, quem está à imagem do Filho, é eleito com Ele. Assim como quem está à imagem do Filho é filho como ele é, assim como quem está à imagem do Filho está justificado dos seus pecados, assim como quem tem a imagem do Filho está reconciliado com Deus, quem está à imagem do Filho, que está em Cristo, é predestinado, é eleito junto com Ele, mas precisa estar nele.
para que essa predestinação se confirme. Olha só, você vai ao médico. O médico deu a receita para você. Você está predestinado para ser curado. Certo? Aquela receita é a sua predestinação. Toma isso aqui, que você cura. Só que, embora você esteja predestinado na receita para ficar curado, porque aquela receita é que vai resolver o seu problema, essa predestinação que o médico fez, essa prescrição da sua cura que o médico fez, só vai se efetivar se você for à farmácia, comprar os remédios e tomar o remédio direito. Eu me lembro, quando eu falo nisso, me lembro muito do pastor Elcio Lessa, que teve um problema sério de coração, foi ao médico, o médico disse para ele: olha só, pastor Elcio, o senhor tem que tomar esses remédios, fazer exercício físico e dieta alimentar. Aí ele voltou lá 2 meses depois, pior do que estava. Aí o médico falou para ele assim: pastor Elcio, o senhor tem tomado os remédios direitinho? Ele falou: doutor, no começo até sim, mas aí o tempo foi passando, eu já esquecia, misturava, deixei para lá. Tá bem. E o senhor está fazendo dieta? Não, dieta o senhor não peça que eu faça, porque eu não vou conseguir fazer dieta. Sim. E o senhor está fazendo exercício físico? Ih, doutor, exercício físico não é comigo não, não vou fazer isso não. Diz que o médico olhou para o Elcio Lessa e falou assim: pastor Elcio, o seu problema não é um problema de coração, o seu problema é um problema de caráter. Aí o Elcio virou para ele e falou assim: eu sei. Eu só lamento ter pago uma consulta tão cara para o senhor me dizer uma coisa a meu respeito que eu já sei há muito tempo. Bom, se não tomar o remédio, se não fizer o que a receita está pedindo, não fica. Aquela predestinação, tá? Aquela prescrição para a sua cura não vai funcionar, vai ficar no papel. Então a predestinação só funciona quando nós estamos em Cristo. Quando há uma resposta do homem, como, por exemplo, se você pega um avião para Curitiba, você só vai chegar em Curitiba porque está no avião que vai para lá. Precisa estar naquele voo, no voo certo, para chegar lá, senão não chega. É a mesma coisa, você precisa estar em Cristo para que a predestinação tenha esses efeitos imediatos em você. E aí, ele vai dizer que nós somos a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito aí significa só que ele é o padrão, o modelo, e os irmãos se parecem com ele, não é? Nós entramos nesse processo em que estamos sendo transformados cada vez mais em parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. E aí no verso 30, o apóstolo Paulo vai fazer um resumo de tudo que ele diz. Ele vai dizer: aqueles que predestinou também chamou, isto é, o plano de salvação já existia antes de nós existirmos, nós não fomos salvos por acaso, nós somos salvos por um plano de Deus feito a nosso favor. Os que chamou, justificou, ele fala sobre justificação na primeira parte toda aqui da carta aos Romanos. E os que justificou, glorificou, quer dizer, ele faz um resumo de tudo que ele tinha dito, da perdição para a glorificação, via justificação, e tudo isso porque Deus planejou, porque Deus quis e porque Deus tomou a iniciativa. Ele vai entrar em detalhes, e nós também vamos entrar em detalhes, sobre predestinação, como eu disse, nos capítulos 9 a 11, quando a gente vai ver bem essa questão de como Paulo descreve isso, mas por enquanto já basta esse resumo que o apóstolo Paulo faz. Deixe-me só terminar dizendo o seguinte: é muito confortante para a gente saber que não somos salvos por acaso, que Deus planejou a nossa salvação, que Cristo não morreu porque foi um mártir, Cristo não morreu porque as coincidências aconteceram, Cristo morreu porque Ele veio para morrer. Que nós temos em nós, não é, um plano, um propósito de Deus estabelecido, há um ponto para o qual Ele quer nos levar e para o qual Ele está nos levando. E diz Filipenses que aquele que iniciou a boa obra vai
completar até o dia final. Isso é muito confortante. É confortante saber que não depende só da gente. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar nesse processo. É confortante saber que Deus vai mexendo nas coisas, que Deus vai intervindo na história, que as coisas não acontecem por acaso, mas há um mover sincrônico de Deus, em que o final disso tudo é a bondade de Deus, o amor de Deus para conosco. Bem, o que eu queria que nós essa noite saíssemos daqui é com essa certeza de que conforta-nos saber que não estamos sozinhos, nem nossa vida é um vácuo sem futuro e sem significado, e nem aconteceu o fato de estarmos em Cristo por acaso. Isso foi vontade de Deus. Ele quis, Ele planejou. Tá certo que a gente creu, recebeu, e por causa da nossa resposta de fé, a coisa se efetivou, mas nada aconteceria se Deus não tivesse tomado essa iniciativa. É muito bom saber que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, que Ele nos deu essa condição de amá-lo e faz com que nós sigamos no cumprimento dos seus propósitos. É essa visão que o apóstolo Paulo está querendo dar, essa visão de sentido e de significado para a nossa vida aqui com Cristo. Que Deus nos anime sempre quando nos lembrarmos disso, tá bem?